Ok, agora, de verdade, eu gostaria de convidar uma pessoa que eu amo demais. A professora, que já trabalha comigo há muitos anos, com o ensino da língua de sinais, mas é bem diferente. Ok? Era a distância. Então, era de 15 em 15 encontros, era diferente, como que era a língua de sinais à distância, qual a experiência dela, o interesse dos alunos. Aí eu gostaria de convidar agora, então, a professora Ronise. O meu tema é experiências de ensino de Libras aqui na plataforma online. E olha, é difícil, mas é muito gostoso, muito bom. Eu amo demais. Eu amo trabalhar na plataforma. Porque aqui na plataforma, as crianças estudam, pesquisam para pós, e é um apoio à extensão e à distância, e há um desenvolvimento. Eu fiquei anos aqui trabalhando, e o que eu mostrei, eu via alunos que ainda não tinham tempo para estudar, não tinha como fazer aulas presenciais, e a distância auxiliava nisso. E aí, como que a gente conversou? Vou mostrar a vocês. Gente, esse negócio não está funcionando, vou jogar fora. Bota, aperta aí. Obrigada. Muito melhor, esse negócio está ruim. Ok, na plataforma, que é daqui da UF, do CIAD. Essa plataforma, os meus alunos estavam junto com a gente ali estudando. E, além disso, tinha um DVD para complementar o estudo. Então, às vezes, na plataforma era complicado, era difícil, tinha problemas, eles não conseguiam conexão, tinha alguma dificuldade, mas eles conseguiam treinar através do DVD. Então, era um trabalho conjunto e era a mesma informação. Antes disso, então, quando nós começamos, os alunos eles olhavam e ficavam perguntando, professora, eu não estou entendendo nada dessa plataforma. E aí a gente ia passeando por ela, acompanhando e começando a aprender. Um dia, dois, uma semana. E aí, com o tempo, ia se desenvolvendo ao entrar nessa plataforma. Tá? E quando eles já tinham aprendido a usar, então começavam a fazer os estudos. Eu trabalho aqui no CIAD há 7 anos, quase 7 anos. Eu entrei quase bebê, né? E eu não sabia como fazer, como dar a aula, os alunos do CIAD, como eu faria com eles. E eu ficava imaginando que deveria ser junto com o professor, a Fernanda. Ela começou como coordenadora, foi desenvolvendo até chegar a Mariana, depois que assumiu o trabalho da coordenação. E aí, com esse tempo, quando a Mariana saiu, eu fiquei sozinha. A maioria dos professores foram sendo inseridos no mercado, em outros espaços, em outros polos, e aí, como professores de Libras, e alguns não tinham. O meu trabalho aqui, em Pádua, em Angra, e agora, nesse momento, eu estou trabalhando em Pádua e em Angra, né? Hoje eu descobri que o sinal de Gragoatá é assim, não é esse, aí eu estou acostumada lá a usar esse aqui. Porque lá todo mundo já
já conhece dessa forma, então a gente usa lá assim, todos os surdos. Não temos surdos lá, é verdade. Empada vocês conhecem como um lugar muito pequeno, tranquilo, há um convívio entre as pessoas, há um grupo simples, são alunos simples, são alunos também que têm muito interesse de aprender e buscar mais informações. É um grupo que eu sempre conseguia 30, às vezes 40 alunos no espaço. E aí esse desenvolvimento lá era muito bom. Apesar de ser muito pequeno, eles tinham mais interesse em estudar. Em Angra, também, às vezes eu pegava alguma turma de 30 crianças, alunos, 20 alunos, e também era muito difícil, porque lá em Padre e Angra, na plataforma, caía a conexão muitas vezes. E aí era uma cidade do interior, e essa conexão caindo era complicado. E aí os alunos questionavam, professor, eu não consigo fazer. E aí eu falava, não, dá sim para fazer. E eu vi que realmente era verdade. A cidade, como sendo pequena, a conexão caía demais. E aí, por isso, eu comecei a ajudar, a auxiliar, dando o DVD para que ele pudesse complementar o ensino. Antes, eu comecei a trabalhar junto com a Fernanda, a professora daqui, como apoio, como coordenadora. E também a Mariana, que é professora agora e mudou, né? E agora ela é professora efetiva daqui da UF. Passa, por favor. Como faz para estudar aqui, para trabalhar dando aula de Libras? Então, na plataforma nós temos 2 atividades. Nós temos a parte teórica e a parte prática. A parte teórica e a prática, eu pesquiso bastante estratégias de prática para em 15 atividades, 15 minutos de atividades para a aula da plataforma. Se algum aluno tem dúvida, alguma questão, esses 15 minutos só de tirar dúvidas, eles podem fazer isso. E também 15 minutos com atividades, brincadeiras, dinâmicas. E depois eu faço a avaliação, ok? O aluno, tadinho, ele sofre comigo. Ele pede para ir no banheiro e ele tem vergonha de fazer Libras. Eu chamo logo ele, vem cá, não, calma aí, eu preciso ir no banheiro, eu estou nervoso por causa da avaliação. E na avaliação, eu ajudo o aluno, auxilio a ele na nota, porque ele tem que estudar em casa, ele tem que treinar bastante, e aí na parte presencial é tranquilo. Na plataforma, a gente trabalha a teoria, a parte teórica. E aí, quando o aluno perde, a gente não tem como fazer nada, porque é o sistema que fecha. Eu não tenho como alterar isso, né? Então, o sistema libera, mostra as informações, o aluno tiver dúvida, entra em contato comigo, a gente troca, e aí, sim, eu faço a avaliação. Quando o aluno tem dificuldade de entrar, de ir para a sala de aula, eu mesmo faço avaliação com ele em Libras pela plataforma. Mas lá eu peço ao aluno para ele me mandar um vídeo. Eu avalio o vídeo, vejo que tem algumas questões, eu mando um e-mail pedindo para ele fazer alguns ajustes, o que está errado, dando um feedback para ele do que combina, do que não combina a informação e tal. E aí ele me manda de volta com os ajustes. E aí a avaliação está feita. Eu não tenho um segundo feedback. Já o presencial, ele tem o direito é o mesmo direito que aquele que faz na plataforma. Na avaliação à distância, o aluno faz a interpretação com mais tranquilidade, com mais qualidade. Porque antes ele treina em casa e ele fica preparado ali. Quando ele faz a gravação, ele vê se está ruim, ele volta, ele corrige. E aí ele vai se acostumando com aquilo e absorvendo com mais facilidade. Na hora da interpretação fica bom. Mas o presencial, o aluno fica muito nervoso. As expressões ele não faz. Ele fica nervoso. É mais ou menos assim. Já na gravação do vídeo, não. Você percebe que há um movimento corporal, a expressão facial é bem melhor, é bem diferente.
E eu penso que é melhor fazer à distância para que ele possa treinar em casa. E o presencial, o aluno acaba não estudando. Ele chega lá, assiste a aula, acha tudo legal. Ai, hoje eu vou à praia e tal. E aí parece meio robótico a coisa. E já na plataforma, não. O aluno online, ele consegue desenvolver melhor. E eu vejo alguns pontos positivos e negativos, são meus, minha opinião. E aí, o que eu percebi? Antes, aqui, tá ok, obrigada. Antes tinha, dentro da plataforma, a prática, a teoria também, os dois trabalhos. E os alunos entravam na plataforma, assistiam, e também iam no presencial. Eu percebia que o aluno tinha um conforto muito tranquilo. Mas, como eu falei antes para você, na plataforma o aluno ele se desenvolvia mais, ele achava o uso das expressões faciais, corporais eram melhores. E o aluno que ia assistir a aula presencial, ele tinha a tradução de Libras com mais dificuldade. Depois de um tempo, hoje, por exemplo, nós não temos mais, a plataforma já foi cortada, agora é só parte de teoria, não tem mais prática. Né? Alguns alunos falam, não, professora, olha que bom, que legal, acabou aquele negócio de mandar trabalho, que maravilha, presencial é ótimo. Eu falo, é? Então agora vocês precisam treinar muito mais. Os alunos conseguem se desenvolver, trabalhar mais, mas eu acredito que antes era melhor quando estava na plataforma e era à distância. Às vezes tem greve na UF, algum problema, alguma questão, e eu acabo pedindo para eles me mandarem online, porque na plataforma não corta, né? E aí ele fica, você pode usar os fóruns, os alunos podem mandar e-mails e tal, né? Podem fazer reclamações, questão... Antes, na verdade, os alunos, eles tinham uma expressão facial bem melhor. E aí eu vou apresentar para vocês os pontos negativos. Alunos reclamavam muito, porque tinha que passar vídeos, e os vídeos eram pesados, era muito ruim, era muita dificuldade, muito complicado para poder enviar. Por causa do tamanho, o tempo também, porque na plataforma tinha um período, e esses prazos, eles deviam ser obedecidos. Então, durante esse período, às vezes o aluno esquecia de fazer a atividade, ou ele não tinha tempo para trabalhar, passava o prazo, pedia e eu não tinha como auxiliar, porque na verdade tinha que obedecer realmente o prazo. Eu não posso, porque eu estou igual na sala de aula com vocês. Eu sou professora, estou dando aula, não posso ficar acarreando aluno. Eu tenho que ser da mesma forma que eu trato ele em presencial, eu também tenho que tratar na plataforma. E também alguns alunos que mandavam as atividades, as avaliações, e às vezes o lugar da filmagem, o aluno não tinha, por exemplo, um fundo para auxiliar, às vezes era meio confusa a informação, tinha realmente a dificuldade. Aí eu pedia para ele trocar, enviar de novo com um fundo mais claro, ou informações mais visuais para que eu pudesse visualizar, para ter mais qualidade no vídeo. E os alunos também tinham dificuldade de olhar para mim. O professor, ele já fica nervoso só de o professor olhar. Imagina um grupo de alunos dentro de sala, ele fica mais nervoso ainda. E eles ficavam preocupados. Então, às vezes, eu fazia a avaliação presencial e depois eu pedia ao grupo para sair, e um de cada vez faziam avaliações individuais para que eles pudessem ter mais leveza fazendo a atividade, porque eles ficavam realmente em grupo muito nervosos. Então, são estratégias de afastamento para que eles pudessem ficar mais à vontade, fazer a língua de sinais de forma melhor. E eu tinha muitos alunos bons em Libras, muitos que se desenvolviam muito. E os vídeos ótimos, eles faziam com fluência, muito bem. Vocês percebiam que eles tinham fluência, eles conheciam a língua de sinais. E aí, às vezes, quando você chegava no presencial, ele não conseguia.
peraí, professor, tem um pouquinho de paciência comigo, eles pediam. E ele não conseguia se desenvolver, ele ficava nervoso. E eu percebia realmente que era uma necessidade, era uma dificuldade, era meio psicológico, ele sofria muito por causa dessa exposição. Então, a gente tem que ter algumas estratégias de avaliação para melhorar isso. Na avaliação de grupo, não. Sozinho, eu fazia com 1 ou 2, em dupla, em grupos pequenos. E aí eu criei uma atividade, distribuí para eles, em que o aluno pegava a informação e falava, ô professor, me perguntava sempre as informações e eu facilitava para eles e passava direto em língua de sinais. Eu não podia oralizar, não podia fazer nada disso. Eu tinha que passar as informações direto em língua de sinais. E aí, no final, na última avaliação, a gente se abraçava, se confraternizava, falava tchau. E ela falou assim, a professora fala bem, a professora fala em português, olha que legal. E eu sempre disfarcei. Porque durante a aula eu não tenho como oralizar, eu não posso fazer isso não. Eu tenho que usar a língua de sinais para desenvolver o aluno. Eu sei que é uma sacanagem, mas aí eu de vez em quando jogava uma dica, né? E aí eles ficavam impressionados comigo, tomavam um susto. Então, continuar explicando aqui, eu tenho os pontos negativos e positivos. O vídeo realmente era muito melhor, a atividade se desenvolvia melhor. Passa, por favor. É importante a língua de sinais dentro das universidades, na grade da UF, ou na UFRJ, ou em qualquer outra instituição. É importante a inclusão da língua de sinais, é realmente necessário para nos ajudar também e para ajudar toda a classe, todos os alunos. E alguns alunos mesmo, eu sempre desenvolvia, eles ficavam parados, eu falava assim, não, eu ficava dando bom dia e eles ficavam, o que ela está falando, gente? Eu falava, não, fala comigo, não fala com ele não, calma aí, olha para mim. Então, eu usava essas estratégias, isso, e você que é meu amigo, eu usava essas estratégias, e ele falava assim, não estou entendendo nada. Não está entendendo? Calma aí. Então, eu fazia teatro, eu usava expressões, o aluno às vezes estava com medo, até que ele se soltasse, né? Era um processo. Então, realmente, era uma teoria, era uma terapia, era um trabalho psicológico ali que a gente fazia. Então, a gente sempre falava sobre isso. O ouvinte chega, às vezes fica nervoso, trava, mas no final ele vai embora feliz e leve. São 4 meses que ele demora para conseguir, mas ele consegue relaxar e aproveitar a língua. Então, é importante a inclusão da língua. A língua é importante. A língua de sinais, o inglês, o português, a língua de sinais também não é? Não, é sim. Então, isso tem que ser colocado de forma evidente, tem que ter o mesmo peso, tem que ter o mesmo status. Vocês todos já conhecem a lei, já falamos sobre ontem, hoje também já falamos sobre a lei da língua. A língua de sinais a gente sabe que é realmente muito importante. Sem ela, o surdo não tem como ser ajudado. É necessário essa comunicação. A gente sabe que o ouvinte, ele conversa, ele tem uma comunicação, e aí, às vezes, ele não percebe que o surdo também precisa disso. O mundo próprio dele, e a língua de sinais, ela permite isso para ele. É fundamental. A língua de sinais apoia, inclusive, o surdo a se desenvolver em todas as áreas, na escola, os pais, a família, o convívio. E, às vezes, os pais não querem saber da língua de sinais. E aí, a gente pergunta, como é que você vai entender o seu filho? Não, eu vou usar gestos, vou escrever. Não, na verdade, é importante que essa criança seja inserida na vida, seja inserida na realidade. É importante que ela receba informações, que ela se desenvolva, que ela tenha esse conhecimento em todos os espaços, na família, na escola, em todos os campos da sociedade. É necessário isso. Às vezes os pais não querem e às vezes eles falam, não, eu não quero. Aí depois ela vai parar de falar. Vai tirar a voz? Como assim? Eu fiquei imaginando como. A língua
ela é a voz do surdo. Então, na verdade, ela é a voz do surdo. Não é que vai tirar a voz, não. A língua de sinais já é. Eu posso fazer minha expressão, eu posso falar, eu posso me expressar. E a língua de sinais, ela é utilizada como voz. Ela não pode ser tirada. E eu sempre explico isso à família, eu sempre falava isso na escola, e esse desenvolvimento a gente vai disseminar. E os alunos, ouvintes, quando eles entram na escola, quando eles começam a perceber, e eles aprendem a cultura, o mundo surdo, e eles começam a se desenvolver, a perceber o esforço que é feito. E eles, nesse espaço, eles aprendem no curso durante 4 meses. Né? São 2 horas de aula, de 15 em 15 dias. E esse é um encontro presencial. E nessas 4 horas de aprendizado, ele vai se desenvolvendo na língua devagar, vai treinando. E em Pádua, lá, tinha algumas palestras. Nós fizemos uma primeira palestra lá de surdos. Já me convidaram e eu fui lá. E aí as pessoas me perguntaram, você precisa de um intérprete? Eu falei, sim, eu preciso de um intérprete. Porque a maioria das pessoas não sabem Libras. Como é que eu, como surda, vou fazer? Então, é necessário de um intérprete. Aí a pessoa procurava intérprete e não encontrou. E aí a pessoa falou assim, olha, eu não consegui encontrar um intérprete para você. E a pessoa, eu falei assim, então você vai ser minha intérprete. Não, eu vou ser sua intérprete? Eu falei, vai sim, eu já te ensinei Libras, agora você vai fazer. Aí eu vou ter coragem, eu vou tentar. E aí a menina sentou e começou a fazer o desenvolvimento. Eu fui passando a informação, um conteúdo básico, claro. Apresentei slides, o que facilitou. E aí ela ia aos poucos falando e fluiu. E aí a gente conseguiu, porque ela aprendeu somente 4 meses, né? Houve prática e ela absorveu aquela informação, né, com facilidade. Não é qualquer pessoa que pode ser um intérprete. Mas, naquele momento, eu percebi que a aluna tinha facilidade na língua de sinais, ela poderia. Então, eu fui lá e coloquei ela para trabalhar. E eu desenvolvi e ela conseguiu fazer a interpretação para mim. Aí, depois ela falou assim, poxa, professora, é muito difícil fazer isso, é muito complicado. Eu falei, realmente precisa treinar. E os outros surdos que fazem com muito mais rapidez, né, você percebe a necessidade. O aluno precisa conhecer esse contato, ter esse contato com o professor, com o profissional, com amigos, com filhos. E a língua de sinais ela é importante nesse contexto. O mundo dos surdos é importante, então ele precisa conhecer. Né? Existem estratégias e alguns imprevistos que acontecem, e aí quando você percebe e é necessário usar a língua de sinais, você vê como é importante. Então, existem vários vídeos, vários filmes que podem te ajudar. E eu já fui numa loja e quando eu cheguei lá, eu fui perguntar o valor para a vendedora e a vendedora falou e ela percebeu que eu era surda. Ela falou assim, tá. E ela começou a sinalizar para mim. Eu falei, caramba, você sabe Libras. Por que eu não comecei a fazer em Libras antes? E é muito importante quando você vê isso. Eu fico realmente muito feliz quando eu vejo. A professora falou, né? E fica com um sorriso muito grande quando você percebe que na loja a pessoa sabe língua de sinais. E eu acredito que vocês também. Quando há esse desenvolvimento da Libras, a gente percebe, né, em outros ambientes, como é importante o uso. Os alunos da UF, eles aprendem o inglês, certo? E por que não aprendem Libras? Se o inglês é difícil, a Libras também é difícil. Mas é necessário um esforço, treino, estudo, ter foco. E aí é capaz de conseguir adquirir a língua. O inglês, às vezes, você tem dificuldade na fala e tudo, e com o tempo você vai se desenvolvendo. Na língua de sinais, a mesma coisa. Você vai tendo dificuldade, depois você vai adquirindo conhecimento. No começo, realmente, é difícil, né? Depois é um mar de rosas. Bom, na plataforma, com ensino à distância e presencial, e semipresencial,
É importante essa grade de Libras, essa disciplina é muito importante. E para fazer um pequeno resumo, que a gente começa a aprender sobre a língua, começa a perceber e dar valor à língua de sinais, perceber que ela tem que ser valorizada em vários espaços, em todas as áreas. E aí a gente percebe que é um presente para nós, e a importância dessa língua. Não é uma questão de desvalorizar, mas ela é uma língua também, assim como todas as outras. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela apresentação, por me assistirem. Se tiver alguma dúvida, podem falar comigo. E aí eu deixo aqui a minha formação. Eu sou professora, sou surda. É feio isso, né? Uma força. Eu comecei um trabalho agora com um grupo de ensino de Libras. Eu sou militante nessa área, eu tenho interesse de fortalecer com mulheres de liderança surda. Eu tenho um e-mail aqui também, caso vocês queiram entrar em contato comigo. E muito obrigada a todos. Sim, o sinal é feminismo, ok? Feminismo. Tudo bem? Muito obrigada, professora Ronise. Vocês têm alguma pergunta para a professora? Não, nenhuma pergunta? Então, agora a gente vai ter um períodozinho de almoço, ok? Nós vamos voltar 1h da tarde para dar continuidade. Muito obrigada.